Um menino negro pobre pergunta a uma milionária paralisada: posso curá-la em troca de suas sobras? Ela riu, mas então tudo mudou. Você realmente acha que eu acreditaria em alguma macumba de um moleque da favela? A voz de Victoria Whitmore cortou o ar da mansão como uma lâmina fria, seus olhos azuis de aço fixos no menino de 12 anos parado na entrada de serviço. Daniel Thompson acabara de fazer a proposta mais ousada de sua jovem vida. Depois de 3 dias observando aquela mulher amarga em sua cadeira de rodas, jogando pratos inteiros de comida no lixo, enquanto ele e sua avó passavam fome do outro lado da rua, finalmente reuniu coragem para bater naquela porta. Senhora, eu não estava brincando, Daniel respondeu com uma calma que surpreendeu até a ele mesmo. Posso ajudá-la a andar novamente. Só preciso que me dê a comida que está jogando fora. Victoria soltou uma risada cruel que ecoou pelo hall de mármore. Escute aqui, moleque. Gastei 15 milhões de dólares com os melhores médicos do mundo nos últimos 8 anos. Você realmente acha que um pivete da rua como você, que provavelmente nem sabe ler, vai fazer o que nenhum neurocirurgião conseguiu? O que Victoria não sabia era que Daniel Thompson não era apenas qualquer criança. Enquanto ela o olhava com total desprezo, ele estudava cada detalhe da mulher que havia se tornado prisioneira voluntária de sua própria amargura. Seus olhos treinados, resultado de anos cuidando de sua avó diabética, captaram sinais que médicos caros haviam ignorado. A senhora toma remédio para dor nas costas todo dia às 2 da tarde, disse Daniel calmamente, observando o rosto de Victoria mudar de zombaria para surpresa. 3 comprimidos brancos e um azul. E sempre reclama que suas pernas ficam frias, mesmo no calor. Como você sabe disso? Victoria sussurrou, sua arrogância vacilando pela primeira vez. Daniel havia passado semanas observando sua rotina pelas janelas abertas. Não por curiosidade mórbida, mas porque reconheceu os sintomas que sua avó apresentara antes da cirurgia que a salvou. A diferença era que sua avó confiara no conhecimento passado de geração em geração, enquanto Victoria se agarrava apenas ao que o dinheiro podia comprar. Porque eu vejo o que seus médicos caros não querem ver, Daniel respondeu, mantendo o tom respeitoso, apesar da hostilidade. A senhora não precisa de mais remédios. Precisa de alguém que entenda que, às vezes, a cura não vem de onde esperamos. Victoria bateu a porta com força, mas não antes de Daniel ver algo em seus olhos, que já não era apenas desprezo. Era medo. Medo de que um menino pobre de 12 anos tivesse notado algo que todos os especialistas perderam. Enquanto caminhava de volta ao pequeno apartamento que dividia com sua avó Ruth, Daniel sorriu discretamente. Victoria Whitmore acabara de cometer seu primeiro erro fatal. Subestimar completamente alguém que cresceu aprendendo que a sobrevivência exige observação, paciência e uma sabedoria que o dinheiro jamais poderia comprar. O que aquela mulher rica e amarga não fazia ideia era que esse moleque da favela carregava o conhecimento de 4 gerações de curandeiros. E mais importante, ele acabara de descobrir exatamente qual era o verdadeiro problema dela. 3 dias se passaram desde que Victoria bateu a porta na cara de Daniel, mas ela não conseguia se livrar da inquietação. Como aquele menino sabia sobre seus medicamentos, sobre o horário exato que os tomava, sobre os sintomas que havia escondido cuidadosamente até do Dr. Hartwell, seu neurologista particular. Na manhã seguinte, Victoria decidiu descobrir quem era esse garoto atrevido. Uma ligação para sua assistente pessoal foi suficiente. Daniel Thompson, 12 anos, morava com sua avó Ruth Thompson no conjunto habitacional Riverside Gardens. Pai desconhecido. Mãe morta em acidente de carro quando ele tinha 5 anos. Bolsista em escola particular, notas excelentes, nenhuma ficha criminal. Típico, Victoria murmurou folheando o relatório. Apenas mais um caso de coitadinho tentando se aproveitar da bondade de estranhos. Mas havia algo no relatório que a incomodava. Ruth Thompson, 73 anos, ex-funcionária de hospital, aposentada por invalidez após diabetes severa. No entanto, os registros médicos mostravam uma recuperação inexplicável nos últimos 2 anos, algo que os médicos classificaram como melhora inesperada e clinicamente não documentada.
Victoria descartou a informação como erro burocrático. Afinal, que conhecimento poderia ter uma velha negra de hospital público? Enquanto isso, do outro lado da rua, Daniel preparava cuidadosamente sua próxima abordagem. A reação de Victoria confirmara suas suspeitas. Ela não estava realmente paralítica. Pelo menos, não da forma que todos acreditavam. Vovó, disse Daniel, sentando-se ao lado de Ruth na pequena varanda, preciso que me conte novamente sobre os sinais de paralisia psicológica. Ruth Thompson trabalhara por 40 anos como auxiliar de enfermagem, mas seu conhecimento real vinha de uma linhagem muito mais antiga. Sua trisavó havia sido parteira e curandeira no Mississippi, conhecimento passado de mãe para filha através de gerações. Quando os médicos disseram a Ruth que ela tinha 6 meses de vida devido a complicações do diabetes, foi essa sabedoria ancestral que a salvou. Menino esperto, Ruth sorriu, seus olhos experientes brilhando com orgulho. Você viu o que te ensinei, não foi? As pernas dela ficam tensas quando não percebe que está sendo observada. Os músculos respondem a estímulos emocionais, Daniel acenou. Durante suas observações discretas, notara como os pés de Victoria se moviam inconscientemente quando gritava com os funcionários, como suas pernas se contraíam quando algo a deixava profundamente irritada. Eram sinais quase imperceptíveis, mas para alguém treinado a procurar o que os médicos não viam, eram evidências claras. Ela está presa na própria mente, Daniel murmurou. O corpo funciona, mas a mente criou as correntes. Exatamente. Trauma psicológico manifestado como paralisia física. Já vi 3 casos assim no hospital. Médicos ricos não querem tratar a mente, apenas o corpo. É mais fácil dar remédio do que curar uma alma ferida. Naquela tarde, Victoria recebeu uma visita inesperada. O doutor. Hartwell chegou com os resultados de novos exames que ela havia solicitado na semana anterior, desesperada para encontrar alguma esperança de melhora. Victoria, preciso ser honesto com você, disse o médico, ajustando seus óculos caros. Estes exames mostram algo peculiar. A atividade neural em áreas que deveriam estar completamente inativas. É como se seu sistema nervoso estivesse funcionando perfeitamente. O que isso significa? Perguntou Victoria, a voz tensa. Significa que neurologicamente não há razão física para sua paralisia. Suspeito disso há algum tempo, mas agora tenho certeza. Dr. Hartwell hesitou. Já considerou terapia psicológica mais intensiva? Às vezes o trauma pode se manifestar fisicamente de formas que... Pare! Victoria gritou. Está dizendo que estou fingindo, que passei 8 anos nesta cadeira por diversão? Não é isso. Sua paralisia é real, mas a causa pode ser psicossomática. Com o tratamento adequado... Victoria dispensou o médico antes que ele pudesse terminar a frase. A verdade doía mais que qualquer diagnóstico terminal. Se sua paralisia era mental, isso significava que havia desperdiçado 8 anos de vida se escondendo atrás de uma deficiência autoimposta. Pior, significava que um menino pobre de 12 anos havia diagnosticado em minutos o que ela negara por anos. Naquela noite, Daniel começou uma pesquisa meticulosa sobre Victoria Whitmore. Usando os computadores da biblioteca da escola, descobriu detalhes que mudaram completamente sua compreensão da situação. Victoria não nascera rica. Filha de imigrantes europeus pobres, casara-se com Harrison Whitmore III, herdeiro de uma fortuna familiar construída sobre trabalho escravo no século XIX. O acidente que a deixou paralisada aconteceu exatamente um dia depois de descobrir que o marido planejava se divorciar para ficar com uma mulher mais jovem. Ainda mais interessante, Harrison morrera em circunstâncias suspeitas apenas 2 anos depois, deixando toda a sua fortuna para Victoria. O testamento fora alterado apenas 1 semana antes de sua morte, quando estava hospitalizado após um ataque cardíaco súbito. Daniel também descobriu algo que explicava a hostilidade particular de Victoria em relação a ele. A família Thompson trabalhara para os Whitmore por gerações. Seu trisavô havia sido escravizado na plantação original. Sua bisavó fora doméstica na mansão. E sua avó Ruth cuidara da mãe de Harrison quando ela estava morrendo de câncer.
Mas o detalhe mais revelador estava nos registros médicos que Ruth mantivera em segredo por décadas. A mãe de Harrison se curara de câncer terminal usando tratamentos tradicionais que Ruth administrara. Os médicos da família nunca souberam a verdade, acreditando a recuperação milagrosa aos tratamentos convencionais que estavam falhando. Vovó, disse Daniel na manhã seguinte, Victoria não está apenas fisicamente doente. Ela está doente de culpa, medo e vergonha. O corpo está refletindo a prisão que ela construiu para a própria alma. Ruth acenou com orgulho. E agora, meu neto, você entende que tipo de cura ela realmente precisa. Não é só fazê-la andar de novo. É fazê-la encarar quem ela realmente é e o que fez. O confronto final aconteceu numa manhã de domingo, quando Victoria menos esperava. Daniel tocou a campainha da entrada principal pela primeira vez, não mais usando a porta dos fundos reservada para pessoas como ele. Quando Victoria abriu a porta, encontrou não apenas Daniel, mas também Ruth Thompson e uma terceira pessoa que fez seu sangue gelar. Doutora Patricia Williams, a neurologista que havia tratado secretamente a mãe de Harrison anos antes. Bom dia, Victoria, disse Daniel calmamente. Vim cumprir minha promessa. Hoje é o dia em que você vai andar novamente. Victoria tentou fechar a porta, mas sua arrogância a atraiu. Que tipo de brincadeira é essa? Já chamei a segurança. Pode chamar, Daniel sorriu. Eles vão querer ver isso também, especialmente quando descobrirem quem você realmente é. Ruth se adiantou carregando uma velha pasta de couro. Victoria Kowalski, filha de imigrantes poloneses, nascida em 19 de julho de 1975, casou-se com Harrison Whitmore em 2005, 3 meses após descobrir que ele estava traindo. O rosto de Victoria empalideceu. Ninguém conhecia seu nome real há décadas. O acidente que a deixou paralisada aconteceu exatamente um dia após descobrir que Harrison planejava se divorciar. Daniel continuou. Muito conveniente, não acha? A doutora Williams abriu uma pasta médica. Tratei a mãe de Harrison quando estava morrendo de câncer. Ruth aqui foi quem realmente a curou, mas a família nunca soube. Guardei todos os registros, incluindo os exames neurológicos que fiz em você após o acidente. Seus exames sempre mostraram atividade neural normal, disse a doutora Williams friamente. Mas você me pagou muito bem para manter isso em segredo, não foi? 5 milhões de dólares para confirmar uma paralisia inexistente. Victoria cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Vocês não podem provar nada. Daniel sorriu e tirou um gravador digital do bolso. Posso. Sabe aquele sistema de monitoramento que instalou para vigiar os funcionários? Funcionou muito bem para gravar suas conversações telefônicas também. A voz de Victoria ecoou do aparelho. Doutora Williams, preciso que mantenha o diagnóstico. Se Harrison descobrir que posso andar, perderei tudo no divórcio. Continue confirmando a paralisia que dobra os seus honorários. Você gravou minhas ligações privadas, Victoria gritou, sua máscara de vítima finalmente caindo. Não apenas as ligações, disse Ruth calmamente. Daniel também documentou como você consegue andar quando pensa que ninguém está vendo. 43 vídeos ao longo de 6 meses, mostrando você andando pela casa, até dançando quando acreditava estar completamente sozinha. Daniel conectou seu telefone a um alto-falante portátil. Os vídeos começaram a passar. Victoria levantando da cadeira de rodas para alcançar algo alto numa estante, andando normalmente pelo jardim nas primeiras horas da manhã, até correndo na esteira de sua academia privada no porão. Pare! Victoria gritou. Mas sua própria voz nos vídeos atraía, falando normalmente com funcionários quando achava que não havia testemunhas. Há mais, disse Daniel suavemente. Os registros médicos de Harrison. Você alterou o testamento dele enquanto estava sedado após o ataque cardíaco. A mesma doutora Williams que confirmou sua paralisia falsa também falsificou os atestados de óbito de seu marido. A doutora Williams baixou a cabeça. Ela me chantageou. Disse que revelaria que eu havia encoberto a paralisia falsa se não confirmasse que Harrison morreu de causas naturais. Harrison foi envenenado, disse Ruth com a autoridade de quem vira sintomas similares por décadas no hospital.
digitálica extraída da planta dedaleira. Mata lentamente, simula ataque cardíaco e é quase impossível de detectar após alguns dias. Victoria desabou na cadeira de rodas, percebendo que seu mundo de mentiras estava completamente desmoronando. Vocês não entendem. Ele ia me deixar sem nada. Dei os melhores anos da minha vida para aquele homem. E agora, disse Daniel, chegou a hora da verdadeira cura. Levante-se, Victoria. Sabemos que você consegue. Eu não consigo. Levante-se! Daniel gritou com uma autoridade que fez Victoria pular involuntariamente da cadeira, ficando de pé por puro reflexo. Por um momento, todos ficaram em silêncio observando a mulher que fingira ser deficiente por 8 anos, agora de pé, tremendo de raiva e medo. Parabéns, disse Daniel calmamente. Você está oficialmente curada. Ruth se aproximou com novos documentos. Estes são os relatórios que serão entregues hoje à polícia, ao FBI e à Receita Federal. Fraude de seguro, falsificação de laudos médicos, sonegação fiscal e homicídio em 1º grau. Também enviamos tudo ao Washington Post, CNN e todas as redes sociais. A história da milionária paraplégica falsa que matou o marido será notícia nacional até amanhã, acrescentou Daniel. Victoria olhou ao redor desesperadamente. Não havia para onde correr. Não havia como negar o que estava gravado, documentado, provado. Décadas de privilégio construído sobre mentiras e sangue estavam desmoronando em questão de minutos. Sabe o que é mais irônico? Perguntou Daniel, ajudando a avó a guardar os documentos. Agora você vai ficar realmente paralisada na prisão, sem seus milhões, sem seus médicos pagos, sem ninguém para sustentar suas mentiras. Sirenes policiais começaram a se aproximar. Alguém havia chamado as autoridades, provavelmente algum vizinho curioso com toda a comoção. A verdadeira paralisia, disse Ruth sabiamente, sempre esteve em sua alma, Victoria. Você se paralisou moralmente há tanto tempo que esqueceu como viver com dignidade. Enquanto a polícia subia as escadas da mansão, Victoria olhou para Daniel com uma mistura de ódio e respeito involuntário. Como um menino de 12 anos conseguiu destruir toda a minha vida? Daniel sorriu com a calma de quem aprendera que a justiça às vezes requer paciência, observação e coragem para enfrentar aqueles que o consideram inferior. Muito simples, ele respondeu. Você subestimou completamente alguém que cresceu sabendo que a sobrevivência exige inteligência, não privilégio. E esqueceu que, às vezes, os remédios mais poderosos vêm de onde menos esperamos. 6 meses após a queda espetacular de Victoria Whitmore, a transformação foi mais dramática que qualquer roteirista de Hollywood poderia ter imaginado. A mansão que antes simbolizava privilégio e arrogância, agora abrigava o centro comunitário Ruth Thompson, financiado pelos bens de Victoria confiscados pelo FBI. Daniel, aos 14 anos, havia se tornado o estudante mais jovem da história de Harvard, com bolsa integral para estudar medicina. Mas o que deixava Ruth mais orgulhosa era que o neto recusara dezenas de ofertas milionárias para dar entrevistas, preferindo continuar aprendendo os segredos de gerações de curandeiros. Victoria, que antes descartava pratos caros enquanto crianças passavam fome, agora dividia uma cela de 2 metros quadrados na penitenciária federal. 25 anos de prisão por homicídio em 1º grau lhe dariam muito tempo para refletir sobre como desperdiçara uma vida inteira construindo poder sobre mentiras. O julgamento havia se tornado um fenômeno mundial. A milionária paraplégica falsa que enganou o sistema médico e assassinou o marido tornou-se símbolo de como a arrogância destrói aqueles que subestimam os outros. Mas o que realmente capturou a imaginação pública foi o contraste entre a sabedoria de um menino de 12 anos e a ignorância de uma mulher que gastara 15 milhões procurando curas que existiam ao lado da porta de casa. A história de Daniel tornou-se estudo de caso em universidades de todo o país. O efeito Daniel Thompson forçou instituições a reconhecer que inteligência excepcional vem de todos os lugares, especialmente de onde menos esperamos. Ruth continuou administrando o centro, agora expandido para 3 andares da antiga mansão.
Treina uma nova geração de curandeiros que combinam conhecimento ancestral com ciência moderna, provando que a verdadeira sabedoria não conhece barreiras raciais ou sociais. Victoria tornou-se exemplo nas aulas de criminologia sobre como o privilégio sem caráter leva à autodestruição. Quando prisioneiros perguntam como uma mulher rica acabou ali, a resposta é sempre a mesma. Ela subestimou alguém que considerava inferior e pagou o preço por sua arrogância. A verdadeira lição não é sobre um menino que derrotou uma mulher cruel. É sobre como nossa sociedade ignora a sabedoria quando ela vem de pessoas que não se encaixam em nossas preconcepções sobre quem deveria ser inteligente ou digno de respeito. Daniel provou que a cura mais poderosa não é para o corpo, mas para crenças tóxicas que nos impedem de reconhecer valor em todo ser humano, independentemente de cor, origem ou status socioeconômico. Se esta história de superação tocou você, ela nos lembra que a verdadeira sabedoria vem dos lugares mais inesperados e que os maiores mestres são aqueles que o mundo nos ensinou a ignorar. Victoria tentou destruir Daniel, mas acabou destruindo a si mesma. Daniel aprendeu que a verdadeira cura não é apenas restaurar corpos quebrados, é transformar mentes fechadas pelo preconceito em corações abertos para reconhecer a grandeza onde ela verdadeiramente existe.